a você que nos acompanha aqui pelo canal da Luminária, e hoje nós temos a satisfação de receber Frei Everton Berni. Ele, frei carmelita descalço e sacerdote, mora atualmente em Porto Alegre, exercendo o ministério de provincial, graduado em filosofia, teologia, com especialização em formação para a vida religiosa, e também em teologia bíblica e em mística e ciências humanas. Ele é também mestrando em teologia e está hoje conosco para falar um pouco sobre o caminho para a paz interior. Para você que está conhecendo a Luminária agora, a Luminária é mais do que um espaço físico, é a representação de um lugar dentro de nós, um lugar onde nós encontramos luz. Luz da sabedoria, luz da confiança, luz da paz. Todas as atividades, todos os encontros, tudo que nós fazemos aqui é no sentido de promover essa luz. E por isso nós temos muita satisfação em receber hoje o Frei Everton Berni, que está conosco para falar sobre esse caminho, o caminho para encontrar a paz interior. Então, muito obrigada, Frei Everton, por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje para compartilhar sua sabedoria conosco. Obrigado, Sinara. Obrigado, nossos ouvintes, acompanhantes da Luminária. É uma satisfação muito grande, porque eu gosto da palavra caminho, né? E nós escolhemos esse tema, né? O caminho, porque quer dizer percurso, quer dizer processo. Nós queremos conversar sobre isso. Qual o percurso que nós podemos fazer para encontrar essa paz interior que é tão necessária nos nossos dias? Perfeito, Frei, especialmente nessa fase em que nós estamos, né? E Frei, como é a questão do diálogo nesse caminho? Qual o papel que o diálogo tem para realmente encontrar esse lugar dentro de nós? Poderia dizer assim, que a gente poderia partir de uma definição do ser humano, né? O ser humano é um ser de relações, né? Nós somos, se pensamos bem, somos fruto de uma relação, né? E então o que decide, o que determina a nossa vida é a relação. E quando a gente fala em diálogo, a gente está falando disso, dessa relação. Querer se relacionar é abrir-se ao diálogo. E sempre quando a gente entra em diálogo com o outro, a gente é enriquecido pelo outro. A gente, podemos dizer, leva um pouco do outro, da sabedoria do outro. E o contrário seria empobrecer-se, né? Fechar-se ao diálogo seria querer ser menos daquilo que nós somos chamados a ser. Então o diálogo é algo fundamental nos nossos dias. E também fundamental no diálogo é a escuta. Por que é tão difícil, Frei, que nós, seres humanos, tenhamos essa escuta aberta para o outro e para nós mesmos? Sabe que eu gosto muito de um pensamento do Rubem Alves, né? Ele diz assim que nós temos muitos cursos de oratória, né? Que nos ensina a falar, que nos ensina a comunicar, mas a gente não tem curso de escutatória. E talvez escutar seria mais necessário do que aprender a falar. Porque escutar seria abrir espaço em si, né, para acolher o que vem do outro. Isso realmente não é fácil. Muitos dos nossos relacionamentos não dão certo exatamente porque a gente não sabe escutar. Quando falo para casais, costumo dizer que os nossos diálogos são diálogos de surdos, né? Porque na verdade a gente quer impor a nossa verdade e a gente não está aberto para poder o que o outro realmente está dizendo, né? Algo muito comum acontecer é quando o outro está falando, a gente já está preparando a nossa resposta, querendo defender-se e, de certa forma, querendo impor o nosso ponto de vista. Então, escutar é abrir espaço para o outro, né? E realmente se colocar, de certa forma, no lugar do outro, que é o que a gente também chama de empatia. É também uma abertura para o próprio crescimento, né? Exato, né? Porque a gente poderia também falar aqui dessa escuta de si mesmo, né? A minha área um pouco de estudo é a área dos místicos, né? Os místicos foram aqueles que vivenciaram o mistério transcendente com uma intensidade maior. E eles são unânimes nisso, né? Na nossa capacidade de
de se escutar. Gosto de trazer o exemplo de Santa Teresa, que ela fala do castelo interior, né? E ela fala que é um itinerário, né, de crescimento humano e espiritual que tem 7 moradas. E a primeira morada é a morada do autoconhecimento, que é também a morada da escuta de si. Se a gente não consegue escutar-se, com muita dificuldade a gente vai conseguir escutar os outros. Então é fundamental, sim, essa escuta de si mesmo. Daí a contribuição da prática meditativa, né? Isso, a meditação é o espaço, o momento em que a gente se permite ou facilita para que a gente também escute nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ideias, pensamentos. Isso é uma riqueza, porque quando a gente se conhece, a gente pode orientar a nossa vida. Agora, se a gente não se conhece, é como um carro desgovernado, né, e a gente acaba desperdiçando muita energia por um fato de não se conhecer. Perfeito, Frei. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a contribuição do pensamento de Edith Stein? Sabe, Edith Stein é uma santa carmelita, né? Você também já fez a minha apresentação, também sou carmelita, quer dizer, somos do que a gente chama a mesma família religiosa. E Edith Stein, ela era judia, né? E ela era uma profunda buscadora da verdade, uma pessoa realmente inquieta, né? E ela então esteve no mundo da filosofia, da psicologia, né? E ela, então, num dado momento, ela tem um contato com as obras de Santa Teresa e ela se identifica com Santa Teresa porque também era uma mulher inquieta, e a partir disso ela começa a fazer o caminho dela dentro do cristianismo. E dentro da filosofia, Edith Stein, ela é responsável por esse pensamento da empatia, né? Que é essa capacidade de nós entrarmos, né, na realidade do outro e, de certa forma, né, vivenciar, de certo modo, o que o outro está vivendo. E quando a gente faz isso, então a gente consegue compreender o outro. A empatia nos permite compreender o outro desde o ponto de vista dele, né? Muitas das coisas que nós discordamos, na verdade, são pontos de vista diferentes, né? Um exemplo muito comum que eu gosto de dar é que imagine entre nós dois um muro, e esse muro do meu lado está pintado de branco, do teu lado ele está pintado de preto, né? E alguém que está no meio do muro pode perguntar que cor é o muro, né? E eu vou afirmar que ele é branco, porque essa é a minha perspectiva, a minha forma de ver. Você também, desde o teu ponto de vista, vai afirmar que ele é preto. E se a gente não faz esse esforço de tentar ir e ver, né, desde o ponto de vista do outro, a gente não consegue diálogo, a gente não consegue entrar na realidade, a gente não consegue se comunicar. Então, as coisas, às vezes, não é isso ou isso. Às vezes é isso e isso. Quer dizer, é verdade que esse muro é branco, como também é verdade que esse muro é preto, dependendo do ponto de vista da perspectiva. Então, na verdade, o nosso exercício é se lembrar diariamente de que a realidade é muito maior do que o nosso próprio ponto de vista, a nossa própria perspectiva. E a nossa perspectiva, ela é uma parte disso, mas não o todo. Exato. Né? E nisso um exercício de humildade também, né? Para aprender com a perspectiva do outro. Exato. Você falando, eu me lembrei de um pensamento de Santa Teresa. Santa Teresa é considerada mestra da vida interior, da vida espiritual. E ela, quando vai escrever, ela diz assim, existem muitas formas de trilhar esse caminho do espírito. Talvez o que eu vou dizer tenha alguma coisa para ensinar de um ponto desse caminho. Quer dizer, mesmo os místicos sabem que o caminho é muito maior que eles vivenciaram, né? Existem outras formas de trilhar, não é absoluto a experiência é sempre relativa, mas ela me serviu. Então eu posso partilhar com vocês porque ela me serviu. Mas ela não é a única experiência, ela não é toda a verdade. Existem outras formas de também trilhar esse caminho do espírito. E é isso que nós precisamos aprender, que tem a ver, como tu disseste, né, com a humildade, né, reconhecer que a realidade é muito maior do
que aquela que nós podemos abranger, o que nós podemos pensar. E Frei, quando a gente fala nessa questão de escuta e de diálogo, de abrir esse espaço para incluir também o outro, né, no processo de empatia, a gente percebe que muitas pessoas elas têm um pouco de dificuldade em fazer esse processo e também existe um medo, né? E esse medo talvez decorra da percepção de que quando eu abro esse espaço para o outro, de certa forma eu me misturo com o outro e eu sofro junto com o outro. E então, recentemente, inclusive, crescem as pesquisas e as discussões sobre estresse empático. O que você pode nos dizer sobre isso? Estresse empático no processo de escuta. Sabe que a empatia, ela também nos dá a entender que eu entrar na realidade do outro, eu devo também ter esse cuidado de fazer essa diferenciação, né, que isso não pertence a mim, mas pertence a outra pessoa. Então, saber diferenciar as coisas, né, é algo que é muito importante a gente nunca esquecer, que é essa condição nossa humana de indivíduo, de pessoa, que somos singulares, né? Então, preservar isso, né, e não confundir essa singularidade com o que o outro está vivenciando, né? Eu tenho uma experiência, podemos dizer assim, de escutar pessoas dentro do ministério, da missão. A nossa função, dediquei muitas horas a isso, a escutar as pessoas. Mas eu tenho que saber que quando terminou aquele momento de escuta, a minha vida segue. Eu não posso levar essas coisas, né, para a minha vida diária, porque senão eu vou me afetar, que vai me perturbar, eu vou perder a paz e eu não vou conseguir resolver. Talvez outra coisa importante é a gente saber que a gente não tem como solucionar os problemas dos outros. A gente tem como ajudar, a gente tem como apoiar, mas cada um tem nas suas mãos a sua própria vida, a sua própria história, né? E a gente deve respeitar isso, até respeitar mesmo as decisões que as pessoas tomam, né? Todos nós vivemos situações e gostaríamos de mudar as outras pessoas, de resolver o problema das outras pessoas, e talvez isso que cause esse estresse empático, porque a gente passou do limite daquilo que seria o sensato, né? Então, eu acho que a gente tendo presente isso, a gente evitaria esse risco que também nos levaria a adoecer, né? Então, sobretudo no nosso cenário, se a gente fosse vivenciar o drama de todas as pessoas, nossa vida, logo chegaríamos a adoecer, não teria como. Frei, essa falta de escuta, tanto a si como ao outro, ela leva a uma postura absolutista, intolerante, né? E inclusive um lugar onde as pessoas têm tido muita dificuldade em evitar entrar, né? A gente percebe aí um mundo tão polarizado e tão intolerante. Então, o que o senhor poderia nos dizer sobre esses cuidados para não entrar nessa armadilha da intolerância e do absolutismo? Nossa proposta aqui de diálogo é para ajudar também as pessoas a tomar consciência, que a gente acredita nesses processos de conscientização, de tomar consciência, né? E aqui seria tomar consciência de quando eu me fecho, quando eu não acolho o outro, eu estou me empobrecendo e acabo tomando a minha perspectiva como única verdade e acabo absolutizando aquilo. E isso é muito nocivo, porque a realidade é muito maior do que tudo isso, né? Me parece que a gente tem que sempre dialogar com a realidade. E talvez desse cenário que a gente vive, a gente já não sabe bem o que é a realidade, porque a gente tem confundido a gente saber o que é real com o que é virtual. Às vezes a gente não sabe o que é real e o que é virtual, e daí que vem também as fake news e toda a criação de uma coisa que não é a realidade. Hoje a realidade parece que pode ser construída. Por isso que é muito importante a gente se distanciar, né? A meditação, ela também é um pouco isso. Eu me distancio da realidade, daqueles fatos,
eu procuro ver melhor. Quando a gente se distancia, não é para fugir. Quando a gente se distancia, é para ampliar nosso campo de visão. Se a gente pega, né, um livro, alguma coisa e coloca muito perto dos olhos, tu não consegue ler. Por que não consegue ler? Porque está muito próximo. E quando a gente está envolvido emocionalmente com alguma coisa, a gente não tem uma boa visão. Então, talvez a gente precise se distanciar. E me parece fundamental, no cenário que nós estamos, a gente também se distanciar um pouco dos fatos, ampliar o nosso campo de visão e perceber que a realidade é muito diferente daquela que a gente está vendo nos meios de comunicação, que a gente nos é induzido a pensar, né? Então, a meditação nos ajuda nessa conscientização. Uma pausa que abre um espaço, e um espaço que permite a escuta e ao mesmo tempo a observação. Isso. Né? Com uma certa neutralidade, digamos assim, para poder de fato verificar, será que isso que eu estou absorvendo, que eu estou enxergando, corresponde exatamente à verdade dos fatos? E sabendo que a realidade é sempre maior daquilo que eu consigo enxergar dentro do meu campo, né? O que tem ali para eu aprender? O que tem ali para ser absorvido e me ensinar sobre mim mesmo? Né? Sobre talvez a realidade do outro, sobre talvez um campo de contribuição onde eu possa atuar em favor da minha vida e da vida dos demais. Podemos colocar assim? Sim, eu acho que perfeitamente. Eu acredito que esse seria o processo, né, que nós estamos chamados a fazer, que de alguma forma é um processo de crescimento. Tudo isso vai levando a um crescimento à medida que a gente amplia nosso campo de visão, que a gente acolhe o que o outro quer propor para nós, né? Eu acho que esse processo seria o processo humano de crescimento que a sociedade deveria estabelecer, né? Partindo sobretudo do diálogo. E Frei, quem hoje se encontra nessa dor, nesse processo de polarização, no meio desses conflitos, seja na política, né, nas questões ideológicas, talvez até mesmo em questões religiosas, o que o senhor diria para essas pessoas que estão imersas nesse lugar, nesse conflito que começa internamente? Sabe, a mim às vezes me vem uma ideia assim de que acho que a gente está confundindo as coisas, né? Porque, por exemplo, o futebol não tem explicação porque você torce para um time ou você torce por questão de paixão, de emoção, né? Que aí tem a ver com a nossa história. E a gente tem transferido isso, que é emocional, para um campo que não deveria de ser, que deveria ser um campo mais da reflexão, mais objetivo, mais da racionalidade. A gente tem transformado, por exemplo, a política como fosse uma partida de futebol, que a gente torce para um time, torce para o outro time e não tem a mínima preocupação de realmente escutar o que está dizendo. Não é lógico que eu torça para esse time, às vezes seria ilógico, mas eu torço para ele e quero que ele vença e todos os outros são piores do que ele. Isso é o futebol. Só que a gente transferiu isso também para a política e para as relações sociais, em que a gente trouxe aí o campo da emoção. A emoção é algo espetacular e faz parte do ser humano, mas ela deve caminhar junto com a razão. Então a gente tem que trazer o princípio aí racional e refletir, né, e não ir tanto para o emotivo nessas questões, mas sim por mais que fosse mais racional, mais refletido, mais crítico, né? Falta para nós um pouco aí de criticidade, né, na hora de fazer afirmações, né? Então acho que a gente teria que trazer um pouco essa capacidade que a gente está deixando de lado, que é de trazer a razão para analisar melhor esses fatos. E é para a gente dizer que essa razão ela fica muito comprometida quando, num nível emocional, a gente se identifica tanto com o time, no caso, a ponto de perder o chão, perder a nossa noção de realidade maior e também defender aquela postura como se fosse algo muito pessoal. Então, levar para o lado pessoal, tomando esse ou aquele partido,
mas como se fosse algo, né, que nos ferisse diretamente, talvez seja aí um ponto de engate? Sim, eu acho que a tua observação é correta. A gente acabou se identificando com esse partido, com essa ideologia, e tudo que se refere àquilo se refere a nós, e a gente, ao defender aquilo, parece que estamos nos defendendo também. E eu acho que aí volta aquilo que eu dizia, que é a diferenciação, eu saber o que eu sou, do que as ideias que eu tenho, ou dos grupos que eu apoio, saber diferenciar umas coisas. Então, mesmo que eu apoie, eu tenho que ter um pensamento crítico sobre aquilo que eu apoio, sobre aquele grupo, sobre aquele partido, e que isso é questão de isso é ter um pensamento saudável. E assim que algo cresce, quando dentro dos seus membros tem um pensamento crítico. Agora, realmente, quando a gente confunde as coisas e se identifica, a gente acaba trazendo para o pessoal, e a gente então nem pensa e quer revidar ao outro a ofensa. E o que me chama a atenção é que os opostos são tão opostos que se tornam parecidos, iguais. Então tu tem a mesma postura, iguais, são iguaizinhos, só que em lados opostos, e não se dão conta que estão repetindo o mesmo mecanismo, o mesmo discurso, a mesma postura, né, daquilo que estão combatendo. Sim, e chama também a atenção de que nesse lugar absolutista não tem espaço para autocrítica, não tem espaço para aprendizado, e a gente perde, falando no sentido político, enfim, no campo da ideologia, a gente perde a noção do campo, não é? Do campo mesmo. Então, se eu estou torcendo para um time e contra o outro, aquele jogo em algum momento muda. E nenhum deles será 100% perfeito. Todos, né, todos os times erram em alguns momentos. Não é? Todos os times têm as suas fraquezas e também têm as suas forças. E nesse campo, os times se revezam. Não é? Vem outros times além daqueles conhecidos. E a gente perdendo a noção desse campo, que no caso seria, por exemplo, numa discussão política, o próprio país, né, talvez a gente não tenha ali condição para o jogo continuar, né, com outras equipes. Faz sentido isso, meu Frei? Sim, sabe, eu trazendo dentro do termo que a gente utiliza na teologia, a mim parece que a gente está vivendo uma espécie de idolatria. O que é idolatria? É quando a gente idealiza e torna algo absoluto, e esse absoluto quer dizer não há possibilidade de nada permear, e aquilo resolve, e aquilo justifica tudo, né? É quase como um Deus, né? Então, quando essa postura, essa ideia, essa ideologia, e a gente acaba aí não percebendo que coisas são questionáveis, que não é bem assim, que pode ser de outra forma. A gente não constrói o coletivo. A grande dificuldade que nós temos hoje é de construir projetos coletivos. Dessa forma, sem diálogo, nós não vamos construir nenhum projeto coletivo. Porque mesmo nós falando da política, o fundamento dela é o bem comum. Esse deveria de ser o grande objetivo. O objetivo não é defender A ou defender B. O objetivo é construir o bem comum. Se defender o bem comum agora dessa forma, pois vamos dessa forma. Se é dessa outra, dessa outra. Então, essa ser mais maleável, tendo em vista sempre o objetivo e a finalidade última, né? Então, os meios, os partidos, as pessoas, na verdade, elas deveriam estar em vista do objetivo último, que é o bem comum. E essa confusão que a gente tem feito muitas vezes sobre essa tendência absolutista, o certo ou errado, a polarização, me parece que aí está um ponto central em relação a essa paz que nós dizíamos antes, né? Então, de que maneira essa cultura de paz hoje poderia ser resgatada no dia a dia, na simplicidade das pessoas que estão indo para o seu trabalho, que estão convivendo nas famílias? O que é importante lembrar no dia a dia para resgatar essa lucidez que a gente está perdendo? Eu acredito que
a gente voltar à nossa capacidade de escuta, né? De realmente de escutar o outro, né? Então, talvez a gente deveria de começar por aí. Aliás, a gente pode dizer que a escuta é uma arte, né? A gente precisa aprender a de fato escutar. Não é só ouvir. Ouvir é o primeiro passo, mas escutar é realmente compreender o que o outro está me dizendo, acolher e tentar ver a partir do ponto de vista dele. Aí a gente estabelece o diálogo. Então, acho que a cultura da paz, ela acontece quando eu escuto, acolho o outro na sua diferença e estabeleço um diálogo. No diálogo, a gente não é que a gente vai renunciar os nossos princípios, os nossos pontos de vista. Não, é que a gente vai analisar e confrontá-lo com o ponto de vista, com os princípios dos outros e vai ampliar a nossa visão. Então não é também anular-se ou deixar de pensar, ou não, quer dizer, eu vou crescer nisso no diálogo. O diálogo tem essa possibilidade de crescimento. De sair enriquecido, né? De enriquecer sua própria visão, talvez confirmando uma perspectiva, mas as duas pessoas ou os envolvidos no diálogo saírem engrandecidos dessa troca, né? Essa é a função da escuta, da fala, das interações humanas, né? Exato, seria esse daí o grande objetivo, né? Então, acho que nós temos que semear essa cultura do diálogo, cultura da paz, do saber escutar, da não violência, porque é isso que pode fazer nós construirmos uma sociedade diferente da que nós estamos. Se nós não der esse passo, eu acho muito difícil a gente trabalhar em projetos comuns. E Frei, eu posso tomar a liberdade de trazer uma pergunta inquietante? Por exemplo, se eu estou numa circunstância onde a minha escuta ela está aberta, mas o que eu recebo me agride, me violenta de alguma maneira, me diminui, drena as minhas forças. Como que eu lido com esse desafio? Eu estou aberta a ouvir, estou aberta a aprender, mas aquilo que eu recebo ou o outro não está com essa mesma disponibilidade. Quais seriam as orientações dos místicos da igreja, a sabedoria do Carmelo? Como que a gente poderia lidar ou conduzir melhor uma situação como essa? O diálogo verdadeiro acontece quando os dois estão dispostos. É um caminho que a gente diz de duas mãos, né? Talvez o bonito também porque Deus faz o diálogo com a humanidade. Então, quer dizer, Ele vem ao nosso encontro, mas nós também vamos ao encontro dele. Esse seria o processo natural, mas, como tu diz, realmente nem sempre as pessoas estão abertas para isso, né? E quando é só de uma mão, não acontece na sua profundidade. Então, a gente tem que primeiro saber acolher aquilo que o outro traz, né? Mas eu não posso deixar que aquilo me afete de tal forma que me faça adoecer. E em alguns ambientes e com algumas pessoas, onde é possível, se está me fazendo mal, eu devo me afastar. Isso é a própria consciência da nossa fragilidade. A gente tem que saber que não tem como suportar tudo. Então, se um ambiente me é nocivo, me faz adoecer, e eu posso, e é justo que eu faça isso, sair desse ambiente e procurar o outro, eu não posso adoecer em vista de um processo que não é interesse da outra pessoa, tem que ter interesse dos dois lados. E como algumas pessoas podem vencer nesse processo a questão da culpa? Porque talvez seja um pai, uma mãe, um marido, alguém que está diretamente ligado a você, ou visceralmente ligado, de onde você não tem como se afastar, né? O que a gente poderia dizer para essas pessoas que ficam nesse dilema? De um lado, a autopreservação pede um afastamento,
mais de outro, seja por uma questão de vínculo mesmo, de um amor, né? Porque é pai, porque é mãe, porque é filho, porque é marido, esposa. Como que se lida nesse nível com a possível culpa ou outras emoções densas que naturalmente surgem? Isso, então existe realmente relações que não tem como a gente desfazê-la, ou ambientes que a gente possa ausentar-se desse ambiente, como essa pergunta que você está fazendo. E talvez aqui seria interessante nós lembrar o seguinte: existe um determinado percurso que eu posso fazer, que depende de mim. Mas existem coisas que não dependem de mim. Eu gosto muito de uma oração que é uma oração utilizada muito com o pessoal que está em recuperação, como vício, né? Que é a oração da serenidade. Que a gente pede assim: Deus, dá-me a serenidade necessária para suportar as coisas que eu não posso mudar. Dá-me coragem para mudar aquelas que eu posso mudar. E dá-me sabedoria para me saber distinguir uma da outra. Perfeito. Eu adoro essa frase. É uma oração tão pequena, mas é bela, porque realmente, né, existem coisas que estão nas nossas mãos, que a gente pode mudar, e a gente precisa de coragem para dar esses passos. Mas existe uma infinidade de coisas que não dependem de nós, que dependem dos outros, de situações, e aí a gente tem que ter a serenidade para conviver com elas, saber conviver com algo inquietante, né? No Evangelho, Jesus diz que o joio e o trigo, eles crescem junto. E qualquer um de nós, quando vê, já quer ir correr para arrancar o joio. E Jesus: não, espera, deixa crescer. Você pode se enganar e arrancar, em vez de o joio, arrancar também o trigo. Então a gente tem que, de certa forma, conviver com situações desagradáveis, mas de alguma maneira não deixar que elas nos dominem, né? De uma forma neutralizar essa negatividade e de alguma forma também relativizar. Eu fiz o que estava ao meu alcance, o que dependia de mim. Agora essa parte já depende da outra pessoa e eu não posso fazer por ela, e se ela não quer fazer, paciência, né? Essa consciência de que eu fiz a minha parte do que está ao meu alcance deve de alguma forma nos dar uma serenidade e uma paz, e aliviar esse sentimento que às vezes a gente se coloca, né, que a gente mesmo se coloca, de culpabilidade. Então, não, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu ajudei como era possível, mas essa parte já não depende de mim, depende do outro. Frei, nessa questão toda, parece que o julgamento, o vício do julgar, também tem um lugar de destaque nas relações, né? Então, algo acontece, a gente imagina a intenção do outro, julga o outro e condena muitas vezes o outro, ou a nós mesmos, e isso é um grande empecilho para um estado interno de paz, não é? Uma coisa interessante assim do julgamento é que a gente julga a partir de um parâmetro. E geralmente a gente se coloca como parâmetro. E ao colocar-se como parâmetro é como se nós colocássemos donos da verdade, do que é certo. E talvez isso seja o nosso grande equívoco, que não é verdade. Nós não temos, né, a posse da verdade. E também, quando a gente coloca nessa atitude de julgar, a gente sai daquele âmbito que nos corresponde, que é a nossa vida, a nossa existência. Recordando novamente de Santa Teresa diz assim: entra no teu castelo interior e vive ali, tu vai descobrir tantas belezas, né? A gente pode dizer a beleza da vida interior. Não faz como certas pessoas, né? Isso de Santa Teresa, que ficam andando pela rua buscando e indo nas casas alheias, quer dizer, não vivem dentro de si, vivem fora de si, não prestam atenção no que há dentro de si, e aí então se dispersam cuidando dos outros, e aí também há muito espaço para julgamento. Então esse centrar-se naquilo que é a nossa vida, a nossa existência, não de forma egoísta, não estou dizendo de forma egoísta, mas estou dizendo que quando a gente percebe isso, a gente até se torna mais solidário. Mas eu ficar cuidando, julgando a vida dos outros,
isso é muito nocivo. E sabe, Frei, na minha experiência pessoal, o que eu observo é que quanto mais eu me sento, mais eu conecto o meu humano e eu percebo o meu próprio processo. E ao perceber o meu próprio processo, isso me ajuda a olhar o outro como também um humano que está aprendendo, assim como eu. Né? E às vezes, mesmo ouvindo coisas duras que eu talvez não merecesse ouvir, mas lembrar que o outro está aprendendo me ajuda a encontrar de novo esse espaço de paz, sabendo que ele tem o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo, assim como eu. Né? E de alguma maneira isso me tranquiliza e mantém um espaço aberto, para que talvez num outro momento a gente possa resgatar ou convidar para um novo diálogo, um novo momento. Né? E é também um exercício de paciência, não é? Com certeza. Eu acho muito importante isso que tu está dizendo, porque uma pessoa, podemos dizer assim, madura, né? Essa integridade da vida dela, nas relações depois que ela vai ter, de certa forma, ela vai contagiar, ela vai ajudar. Então, se nós centrássemos nisso, nessa construção nossa, ela vai reverter em bem, benefício para aqueles que convivem conosco. Uma pessoa desequilibrada, dispersa, né, fragmentada, isso vai repercutir também nas pessoas com que ela vive. Né? Então, esse trabalho, ele começa a partir de um trabalho pessoal, né, da construção do nosso eu, que a gente pode chamar também de eu autêntico. Mas esse trabalho não é algo que nos torna egoísta, que nos fecha em nós mesmos, mas que depois transborda para os outros. Então, sim, nos capacita para as relações e depois nos permite viver melhor as relações com os outros a partir de que a gente trabalha o eu pessoal. Ele depois reverte-se em bem para os outros, né? Trabalho pessoal, mas que ele frutifica no bem para os outros. A paz sempre abre espaços, né? Espaços inclusivos. É um fruto, né? A paz vai produzindo muitos frutos. E essa harmonia acaba também refletindo saúde em todos os aspectos, inclusive o físico, né? O sono, a boa digestão, enfim, todos os aspectos da vida de quem consegue nutrir essa paz são beneficiados, né? E quem está por perto também. Com certeza. Sabe que ultimamente tenho assim, me preocupado muito ao falar de espiritualidade, ajudar as pessoas a entenderem isso, que são diversos elementos, que nós somos um todo. Porque talvez quando a gente fala de espiritualidade, a gente entenda só uma dimensão e a gente deixa de lado a dimensão corporal. E até a gente às vezes cria um dualismo. E é exatamente o contrário, essas dimensões juntas no crescimento. Então há uma dimensão corporal que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, e que se a gente cuida, isso favorece na nossa espiritualidade. E se a gente cuida da nossa espiritualidade, favorece no nosso bem-estar físico. Então são coisas que devem estar integradas, juntas, né? E não um desequilíbrio nos adoece, né? Então buscar o equilíbrio nessas várias dimensões que é o ser humano. Ô Frei, então aproveitando, daria para dizer que a mesma mentalidade que cria a polarização é essa mentalidade que compartimentaliza tudo? Ou seja, pelo vício da compartimentalização, então eu sou uma pessoa espiritualizada quando eu vou à igreja, quando eu encontro o Frei, enfim, em algumas situações da minha vida eu pratico a minha espiritualidade, mas em outras não, porque ali não cabe. Então é essa mesma atitude diante da vida e essa visão equivocada sobre o ser espiritual que também pode estar ali presente nessa tendência da polarização e do comprometimento da paz? Sim, sabe, uma das coisas que pelo menos para mim choca é exatamente quando eu vejo pessoas que vão à igreja, que diz ter fé e que depois tem discursos violentos, de violência. Então,
Aqui está demonstrando um desequilíbrio, que não há uma integração verdadeira, que é a proposta da salvação é de todo ser humano, na sua totalidade, não um aspecto, não uma pequena dimensão. Esse ser humano fragmentado em pedaços é algo em desordem. O ser humano sim tem várias dimensões, mas ele é como um mosaico. O mosaico é algo lindo, porque são vários pedaços, são várias dimensões, mas todas essas dimensões têm um sentido unitário. Então, a pessoa saudável, a pessoa que vive uma espiritualidade autêntica, é a pessoa que consegue integrar essas várias dimensões da sua vida e que dá um sentido unitário, né? Eu acho que quando a gente consegue passar da fragmentação à cisão, à unidade, né? Até a gente usa a palavra íntegro, né? É uma pessoa centrada, né? Tem um centro, né? São expressões de pessoa que vive realmente uma espiritualidade autêntica. Agora, quando as pessoas colocam em fragmentos, né? Quase como gavetas, né? E aí então nós temos aí a desordem, e isso está muito presente na nossa sociedade, de tal maneira que a minha vivência da fé não tenha nada a ver com a minha relação com meus familiares, com os meus negócios, com o meu posicionamento social. Não, isso daqui está errado, não tem sim a ver, tudo está interligado. Somos seres multicamadas, aprendendo a integrar tudo isso que nós somos, né? Caminhando no infinito que é a vida, que se desdobra a cada momento de uma forma muitas vezes imprevisível, né? E dentro disso que você traz, assim, isso tudo é tão rico, né, Frei? A cada momento, se a gente estiver realmente ali presente, a gente pode descobrir uma pérola para o nosso desenvolvimento, né? Uma pérola que demonstra o nosso potencial, mas também nos revela o potencial do outro, né? Nós humanos, nesses encontros que o senhor dizia no início, e aprendendo esse caminho de paz, de autoconstrução, né? Sem paz é difícil se autoconstruir, não é, Frei? Exato, a gente falta o elemento básico, podemos dizer. Se a gente não tem paz, que daria serenidade, a gente atropela as coisas. Falta energia, talvez também, falta né? De energia, vida. Na verdade, a energia acaba estando dispersa, né? A gente desperdiça energia, né? Eu fico pensando assim, uma das formas de nós desperdiçar energia é guardar rancor, mágoa, ódio. Olha, toda essa energia que você gasta para isso negativo, que em primeira instância faz mal para ti, né? Eu posso aqui morrer de raiva, mas a minha raiva não alcança a outra pessoa, então é um mal que eu faço para mim mesmo. Então são formas de nós desperdiçar uma energia que nós poderíamos estar revertendo para uma outra coisa. Por exemplo, para amar aquelas pessoas que a gente gosta, que tem um significado para a nossa vida, ou mesmo para construir coisas belas, bonitas, né? Então, seria canalizar isso em vista de um verdadeiro bem. E Frei, então para a gente fechar o nosso tempo aqui, delicioso, poderia ficar dias conversando contigo sobre esse tema e aprendendo com a tua sabedoria. Qual a mensagem final que você gostaria de deixar então para as pessoas que estão em diferentes momentos, com diferentes desafios, talvez alguns tendo essa dificuldade para cultivar a paz interior, para resgatar, outras para resgatar o exercício do diálogo? O que o senhor gostaria de enfatizar aqui para a gente fechar esse bate-papo tão gostoso? Bom, eu também agradeço a conversa, né? E aqui numa das tuas falas, tu falou algo que eu não desenvolvi, mas que eu agora quero deixar desenvolvido como mensagem, que é o momento presente, que é a gente viver bem este momento que nós temos, né? A gente se perde muito em pensamentos do nosso passado e até às vezes com ressentimentos, né? Ou a gente fica pensando no futuro, projetando mil coisas, e a gente esquece de ver a beleza desse momento presente e de viver esse momento presente até em coisas simples, né?
Eu digo que a pandemia nos ajudou a perceber a beleza das coisas simples. Como, por exemplo, tu poder sorrir, né? A gente tem que usar máscara, de você poder abraçar uma pessoa, de você caminhar, de você simplesmente respirar. São coisas simples, que talvez agora a gente entenda a importância das coisas simples. Então a mensagem que eu deixaria é a gente descobrir a beleza das coisas simples e viver bem o momento presente. E quando a gente vive intensamente cada momento, a gente vai percebendo a beleza da vida, o encanto da vida, e vai se alegrando com coisas muito simples. E a nossa vida vai transformando, porque ela não está no passado e também não está no futuro, que ainda não chegou, mas ela está neste momento presente. Que é tudo que a gente tem, né? E a gente pode até reforçar para o pessoal que está nos assistindo que passado é memória acontecendo no presente e o futuro é a imaginação acontecendo no presente também, né? Tudo dentro de nós. Então, que esse presente seja íntegro para que a gente tenha paz. Exato. Sabe, eu termino com esse pensamento que é de Santa Teresinha, né? Ela está se referindo ao amor. Então ela diz assim: para amar-te, Jesus, só tenho aqui e agora. O mesmo para amar uma pessoa ou para fazer o bem, nós só temos o aqui e o agora. Então, viver bem esse momento presente, viver esse agora, não desperdiçar as nossas energias, canalizar para o bem e, sobretudo, entrar nesse processo de diálogo. E nesse presente a gente toca a eternidade, né, Frei? Sim, o ordinário se torna extraordinário. Perfeito. Frei, muito obrigada por esse papo. Obrigada pelo teu tempo, pela tua sabedoria compartilhada aqui. Agradeço também a quem nos acompanhou. E sempre muito bem-vindo, Frei. Quando voltar a Londrina, sabe que a luminária é uma extensão da sua casa. A gente tem muita satisfação em te receber e continuar aprendendo contigo. Eu agradeço também os que estiveram conosco. É uma conversa, né, muito agradável, e realmente me sinto em casa e poder partilhar um pouco disso que são nossas inquietações, nossos estudos e, sobretudo, aquilo que a gente acredita e que está procurando também viver. Então, Frei Everton, por favor, fala um pouquinho para o nosso público, um pouco mais sobre o teu trabalho, para quem quiser também te acompanhar online, como que te encontra, o que o senhor tem conduzido, como que tem sido o teu trabalho hoje? Bom, como na apresentação, né, nós fizemos, eu sou Frei Carmelita, então faço parte assim, da família do Carmelo, né? E nós temos, né, um projeto que é Sou Carmelo, então aí está tanto no YouTube, no Facebook, né, todas as redes sociais. Aí a gente promove cursos de espiritualidade, sempre falando dos místicos, então o caminho dos místicos, e aí a gente fala dos diversos místicos carmelitas. Então pode buscar, né, pelo Sou Carmelo. Mas também tem uma outra iniciativa que é um grupo chamado Seculares Contemplativos. Seculares Contemplativos também, toda parte aí da mídia, que é um grupo de leigos que procuram viver essa dimensão da contemplação. E aí nós temos um projeto chamado Oásis do Silêncio, que é um projeto de meditação que pode ser acompanhado também pelo Instagram todos os sábados às 6h30 da manhã. Então são várias iniciativas que podem ser encontradas tanto no Sou Carmelo como nos Seculares Contemplativos. Muito obrigada.